O Segredo das Ruas. Este daqui, é, ele é para mistério. Tá no livro de mistério. Está sendo escrito. Pensa que não, mas sim, está. Mas pode ser usado para qualquer campanha contemporânea, tá? Só que eu vou fazer no final só um comentário de como que você faz para campanha fantasiosa. Diferente do normal de explicar, esse aqui eu vou ler. Depois eu vou fazer os comentários sobre ele, tá? Porque uma ideia do mistério, para quem conhece há mais tempo já sabe, mas para quem não conhece, eu vou explicar aqui, é o sistema que eu estou criando lentamente, porque eu tenho um negócio que me toma toda a minha vida, que chama trabalho. Então, o trabalho tira o tempo que eu devia estar escrevendo. E é um sistema para histórias de mistério, de investigação, mistério, suspense, terror. Muito com um pezinho no realismo, mas sem excluir elementos fantásticos, tá? E a ideia principal dele é que todas as histórias que você narre, que você joga, sejam elas prontas. Ó, Vale XP gankou a gente aqui, ó. Tá chegando a galera, ó. Ô, Sejam galera, bem-vindos bem-vindos. aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Chegaram na hora do plot. Valeu, Ana, valeu. Ó, Então, teve plot aí mais cedo e agora tem plot de novo. Pra quem quiser ideias de plot pra narrar aí, tamo aqui. exatamente. Essa é a ideia. Então, assim, é, o sistema é para quando você jogar, ou quando você mestrar, ou quando você pegar uma história pronta e for fazer os arcos, e fazer a interação, fazer sua mesa, ela pareça um capítulo ou um livro de investigação desses que você gosta de ler. Então a ideia é você fazer com que o narrador crie a história e quando o jogador ele vai criando o personagem, ele vai solidificando esse personagem na história e ele tem elementos para partilhar a narrativa. Então você vai ter uma coisa mais coesa. E por isso eu estou trazendo esse OMHG com hidratação, ó, que é hidratado. Inclusive nós temos que fazer esses gastos aí, ó, de moedas diferente aqui na Twitch. Mas enfim, então dessa vez eu estou trazendo o plot e eu vou ler a ideia, que eu tenho um capítulo inicial do livro que são só ideias para aventura. Não são plots montados, são ideias. E eu vou trazer um desse aqui, que é o Segredo das Ruas. Então, atenção, eu vou ler, depois eu vou comentar. O sol se oculta atrás de arranha-céus e as sombras pontiagudas marcam as horas do mundo agitado e febril das cidades grandes. Nos becos estreitos e sujos e nas vielas encardidas, o som do cotidiano, as buzinas, os passos apressados, o buffet imprevisível de odores e toda essa estranha mistura estressante abafam as sensações sutis que se pode perceber, como um riso curto, uma conversa animada entre amigos, um sorriso discreto em direção ao lar depois de um dia difícil de trabalho. O caos geral vence o detalhe humano e faz com que o dia passe em um piscar de olhos, enquanto a noite se torna uma desculpa para descarregar o fardo da vida urbana, seja em uma sessão de filmes em casa, ou bebendo e conversando em um bar, ou dançando em um ambiente projetado para entorpecer a mente. Tanto no correr da vida agitada, quanto nas fugas noturnas, as pessoas escondem as suas expressões e evitam contato direto. O desgaste dos prédios, das ruas e das cidades se projeta sobre cada um, e mesmo cercado pela multidão, o indivíduo continua só. Suas interações são limitadas, superficiais, um reflexo da dureza e indiferença do ambiente em que o cerca. A cidade imprime nas pessoas sua própria natureza, uma textura áspera, uma vida veloz, uma existência incapaz de respirar com calma, de sentir-se ou de se conectar com o que quer que seja. A vida torna-se pouco a pouco frenética e impessoal, distante. A cidade intoxica seus habitantes com urgência e isolamento. Ela sufoca a atenção e o bom julgamento, fazendo com que sua dureza e selvageria tornem-se forças constantes e opressoras. Mas há aqueles que não terão suas vidas amortecidas pelo caos, que não se importam com a impessoalidade ou a frieza do concreto. Na verdade, se aquecem e se fortalecem no egoísmo e no isolamento. Eles se sentem à vontade com olhares perdidos e com a evitação.
Veem a cidade como um tabuleiro e as pessoas como peças de seu jogo. Sabem que quem olha para o chão, quem nunca faz contato visual, quem não será lembrado. Criam vários caminhos secretos nos comportamentos insossos que ocultam suas intenções. A indiferença é o disfarce e as multidões inertes diluem suas características destrutivas, ocultando suas presenças. A desconexão isola, o medo esconde. A frieza mata a empatia. A catástrofe não será vista ou evitada com antecedência, somente lamentada depois, sem pistas. Os atos mais hediondos não precisam da escuridão para ocorrer. Acontece a qualquer hora, em plena luz do dia, disfarçados de acidentes, falhas, pequenos infortúnios, sempre silenciosos, sem sinal de luta, sempre com aquele mesmo olhar vazio e perplexo, congelado do resto. Não existem pistas. Cada ato perverso é planejado meticulosamente, como uma dança macabra que se exibe secretamente em plenas vistas. Os monstros não são figuras imaginárias, são vizinhos, colegas, rostos familiares que todos julgam conhecer, mas que escondem segredos sinistros que não podem ser descritos sem afetar a sanidade. Para inertes, rumo ao trabalho, são apenas carros parados com luzes de emergência ligadas, bloqueando um pedaço da rua e da calçada. Um incômodo, uma notícia estranha no jornal. Foram encontrados pela manhã, ainda deitados em suas camas. Mais um relato de tiroteio na periferia. Uma fofoca. É sobre algum conhecido ou conhecido de um conhecido. Foi atingido durante um assalto. As atrocidades são tão comuns que se tornam parte da paisagem, imperceptíveis, mesmo que estampadas em todos os lugares. Alguns se incomodarão por pouco tempo, outros se amedrontarão, fechando-se ainda mais em um mundo particular, controlado e restrito. Outros irão se indignar, mas poucos terão coragem para agir, pois saberão que por trás dos rostos comuns os monstros espreitam, sorrindo entre as sombras que eles mesmos projetam, preparando os próprios passos de sua dança macabra. Então, assim, esse aqui é uma ideia de cenário. E como que ele se enquadra na. Opa, valeu! Se inscreveu de novo. O MHG tá aqui tem 4 anos e só agora. Terceiro mês. Terceiro Não, mês. agora descobriu mexer as tecnologias de jovens. Prime, essa tecnologia de jovens que o meu pai aprendeu a usar antes de mim. Então, assim, esse texto que eu li é para dar ideia do cenário, o que você pode fazer. E por que que eu estou colocando isso como um lugar vivo? Porque a cidade, ela é viva. As pessoas interagem com a cidade, as pessoas fazem os acontecimentos. Só que a cidade também interfere na pessoa. Você sente o que você olha, você sente o que você cheira, você sente os lugares que você vai. E aí você pode fazer a sua percepção agir em prol da sua narrativa. Imagina uma história onde pessoas que são comuns, igual eu coloquei no texto, são vizinhos, são amigos, são colegas, eles acabam sendo influenciados por toda essa energia negativa da cidade. E aí você tem uma série de coisas ruins acontecendo, de acidentes, de mortes, assassinatos, sequestros, com gente que não faria isso, gente que não é encontrada porque é a última a ser suspeita de alguma coisa, mas que elas estão sendo forçadas indiretamente, imperceptivelmente, pela cidade, por um bairro, por alguma situação assim. Então você vai ter uma história de suspense, de investigação, que pode ser frágil, pode ser rápida, pode ser densa, pode ser forte, pode ser concreta, pode ser difícil, mas tudo por causa do ambiente que isso está acontecendo. Que é mais ou menos o que acontece em algumas histórias de Constantine, por exemplo, ou de outras histórias de terror que você lê em alguns livros, que é o próprio lugar fazendo as pessoas que não são criminosas agirem, corrompendo essas pessoas. E aí o que você vai precisar fazer é só bolar uma sequência de ações. Uma criminalidade que subiu de uma hora para outra, uma sequência de fatos estranhos que começaram a se desembestar, um jornal que eles falavam da imprensa marrom, né, que era os jornais de sensacionalismo, começa a noticiar coisas que são muito absurdas, mas que os jogadores, os personagens vão começando a ver que realmente estavam acontecendo. E aí a investigação vai levar a beco sem saída, porque a lógica são pessoas que não deveriam estar cometendo crimes,
que não tem lógica delas cometerem crime, elas não têm motivo, elas não têm meios, elas não têm quase nada, mas os crimes foram acontecidos. E aí você faz os jogadores pensarem que existe uma questão diferente que está acontecendo ali. Isso não é comum, isso não é só criminalidade. Aí você começa a jogar qualquer elemento que você acha necessário. Pode ser sobrenatural, pode ser uma coisa mais psicológica, pode ser uma coisa mais ligada ao terror, uma coisa mais espiritual, você que escolhe, porque isso aqui é uma ideia de plot, tá? Se você quiser ir para o lado de medieval, eu fiz até uma imagenzinha medieval, ó, diferenciado. Se você quiser ir para o medieval, vai ser a mesma coisa. A diferença é que você pode colocar um toque do fantástico aí, que é as pessoas sim estão se transformando nos monstros. Então, se um crime é violento, a pessoa estava se transformando num orc. Se é um crime meticuloso, muito vil, muito cruel, muito sádico, ela pode ser, sei lá, um goblin, que geralmente é bem cruel, um hobgoblin, que são bem cruéis. E aí você pensa nas características dessas criaturas e começa a fazer elas atuarem nas cidades. Só que elas não entram. Como que elas entraram? Como que elas estão agindo? Onde que elas estavam? A pessoa pode se transformar, cometer o crime e depois de se transformar e nem lembrar. E aí você vai fazendo com que esse mistério não só partilhe da trama como o motor principal, mas você também pode colocar os combates. Eles vão lutar contra os orcs, eles vão lutar contra os gnolls, os bichos que você quiser. E aí, a partir de um certo momento, quando eles vencerem uma dessas criaturas, eles vão presenciar a destransformação. E aí eles vão ver, poxa, mas esse aqui é um dos moradores da cidade. E aí eles vão ter que procurar o porquê, o que está provocando isso. E aí você que escolhe, meu amigo. A cidade pode estar de acordo com qualquer uma das características que a gente falou aqui nesse papo de mestre. Você pode usar qualquer um desses elementos aqui que a gente usou e colocar de explicação do porquê que isso está acontecendo. É uma vibe meio. É um espírito. Eu acho que a ideia é legal você colocar a cidade como uma coisa, né? Como um ente vivo nesse sentido. Mas é muita ideia da máscara, a ideia do universo de World of Darkness como um todo, né? Sim, tem muito disso mesmo. De um pouco de ordem paranormal, como o conceito aquela ideia no ar, né? véu. A ideia no ar é uma ideia no ar e é uma ideia de infiltração da sociedade, né? Uma coisa. E aí, dependendo da origem das criaturas, você vai com diferentes cenários. Né? Tipo, sei lá, o universo de Grimm. O universo de Fables. Que é em que as criaturas são, na verdade, oriundas do mundo dos contos de fadas. Então, assim, de acordo com a origem das criaturas, Shadowrun. Apesar de que Shadowrun eles são públicos, né? Mas é um pouco disso. A Ana estava falando de um anime chamado Durarara. Parece interessante. Ela fez uma busca rápida aqui e tal. Parece uma coisa nesse cenário. Eu gosto da ideia da cidade como um ente vivo. No Dimension 20 tem uma campanha que chama Unsleep City. Unsleeping City, eu acho que é. Unsleeping City é uma das campanhas que eles fizeram, salvo engano, teve até mais temporada. E é interessante justamente porque ele é um pouco isso, de a cidade é uma coisa de Nova York, mas ela tem esse espírito de criaturas sobrenaturais e tudo mais. E aí tem um dos personagens que eu acho interessante, que é o Vox Populi, que é o cara que representa a cidade. O rolê dele é esse, ele representa a população da cidade. Os valores dele são uma representação daquela cidade. Então existe o Vox Populi, cada metrópole tem isso. É um cara normal que recebe esses poderes especiais derivados da energia da cidade. Então tem essa coisa de você... Dá para você incorporar isso. E você não precisa materializar isso em uma pessoa. Você pode fazer com que a cidade se manifeste essa energia, manifeste essas coisas para quem conseguir ver.
para quem conseguir entender o que está acontecendo. Aquilo que você estava falando no texto, os pequenos acidentes, as pequenas coincidências. Né? E se essas coisas forem deliberadas? E se essas coisas forem pensadas pela cidade para atingir os objetivos e a vontade dela? Que é um outro cenário. É interessante pensar nisso daí, essa questão de uma entidade ou de entidades usando isso, não que sejam elas as causadoras, mas elas tomam força porque a própria cidade é viva, né? A gente fez um papo de mestre, acho que foi o 65 que eu tô vendo aqui, ó, que a gente criou novas criaturas. E eu tinha criado uma criatura, vou até colocar aqui, que chama-se Espírito Parasita, que ele é um espírito que se gruda numa pessoa, né? E ele é feito para espalhar maldade. Então, ele cria um vício na pessoa. E ele faz esse vício agir como uma doença. O vício só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando, até que chega um ponto que a pessoa não está comendo, não está bebendo, não está fazendo nada, a não ser se ligar ao vício. Eu usei ele em campanha, ele é dificílimo, cara, de enfrentar. Quer dizer, na porrada, quando você descobre que é ele, é rapidinho, é 2 tapinhas, você tira ele. Mas até você descobrir o que é, meu amigo, é uma canseira. E ele vai bem nessa onda aí também. Eu gosto desse plot. Vai ser o primeiro que eu vou. Do livro, tem vários. Vai ser o primeiro que eu vou testar.